Em 1959, Fidel Castro chegou ao poder em Cuba. Comandante Castro, por que está liderando uma revolução? Ele tem sido uma das figuras mais controversas do mundo desde então. Não é a mesma coisa lutar pela liberdade e lutar contra ela. Vocês acreditam que os homens democráticos podem estar com medo de quaisquer ideias? Dr. Castro, o senhor é advogado e temo que terei que atuar como juiz. Nós gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas. Comandante Castro, por que está liderando uma revolução? Eu estou liderando uma revolução, porque o estado legal do governo do meu país foi deposto pelo exército comandado por Batista. 82 dias antes da eleição geral, na qual as pessoas de Cuba iriam eleger seu próprio governante, e ao invés disso, o general Batista estabeleceu uma tirania sangrenta. E para acabar com esta tirania e para estabelecer o governo legal no meu país, estamos lutando agora. Fidel Castro é filho de um fazendeiro cubano produtor de açúcar e veio de uma classe social média alta. Ele tinha 6 irmãos. Castro frequentou um colégio jesuíta e conquistou o diploma de Direito na Universidade de Havana. Ele se tornou um entusiasta das filosofias nacionalistas. Qual é a sua filosofia política? Você é um comunista ou um marxista? Não existe comunismo ou marxismo em nossas ideias. Nossa filosofia política é uma democracia representativa e justiça social com uma economia bem planejada. Eu vim aqui porque fui convidado pelos editores. O que aconteceu é que aqui, os Estados Unidos estão acostumados a ver governos que surgem através do dinheiro. Não. Eu vim por boas relações, pelo bom entendimento, por boas relações econômicas. Agora nós somos pessoas pobres em um país rico. O que queremos é trabalhar para enriquecer nosso país. Nós somos contra todos os tipos de ditadura. Nós somos contra todos os tipos de ditadores. Esta é a nossa ideia. O senhor já venceu uma revolução, apesar das chances terem sido pequenas, e agora está lutando contra o que podemos chamar de revolução social. Acha que agora será mais difícil? Bom, na verdade, desta vez é mais difícil, porque quando nós ainda estávamos em guerra, tudo era apenas uma questão de lutar. Agora, a questão é produzir e criar, e cuidar de todos os problemas do nosso país e curar os nossos males. Em um ano de governo de Castro, as pessoas começaram a fugir. Eventualmente, aqueles que desejavam ir embora poderiam levar consigo apenas uma mala. Antes de irem embora, todos são obrigados a entregar suas casas, carros e joias. Castro permite àqueles que se despedem de sua pátria que levem só uma troca de roupa. A maioria se estabeleceu em Miami, Flórida. E foi aqui que uma massiva comunidade de exilados cubanos começou a construir seu ódio por Fidel Castro. Em consequência, aos assaltos ao Tesouro Público de Cuba durante o governo de Batista, os líderes da revolução descobriram que não possuíam dinheiro suficiente para gerir seu país. Apesar de inicialmente ter dito que não precisaria de ajuda dos Estados Unidos, Castro percebe que Cuba não poderia sobreviver à atual condição. Após meses de diversos confrontos, Castro toma posse de todas as empresas americanas em Cuba. Muitas serão nacionalizadas. Todas as empresas e companhias de eletricidade. Todas as empresas e companhias de telefonia. Todas as empresas e companhias como a Texaco e a ESSO. E além disso, todas as 36 fazendas de plantação de cana-de-açúcar que os Estados Unidos possuíam. Companhia United Fruit, Guatemala Livre. Nacionalizado. United Artists. Warner Brothers.
Entre a primavera e o verão de 1962, tropas da Guarda Costeira dos Estados Unidos resgataram cubanos refugiados em barcos, e eles contaram uma história perturbadora. Já faz 2 anos desde a nossa última visita a Cuba. E o que encontramos foi um aumento no mínimo de padrões de qualidade de vida, com sinais que ainda podem melhorar. Moderadamente, há um crescimento da confiança no modelo econômico da União Soviética. O que não encontramos foram quaisquer sinais de ausência de tensões ideológicas. Esse regime é baseado em mobilizações de massas e controle de pensamentos. Fora dos moldes do marxismo e do leninismo, a liberdade de pensamento simplesmente não existe. Ela é uma relíquia indesejada do passado. Em 1980, como forma de amenizar a agitação política em seu país, Castro permitiu que os cubanos que desejassem deixar Cuba fizessem o que queriam. Cansados da economia de Castro e da repressão política, milhares de cubanos fogem para os Estados Unidos. Este fenômeno é conhecido como o Êxodo de Mariel. Estamos a uns 3 quilômetros de Cuba e é isso que vemos. Uma grande procissão de navios que se estende por quilômetros a caminho do porto de Mariel. Estas são as pessoas que o governo de Castro chamou de vermes, mendigos, prostitutas e parasitas. Na verdade, estas pessoas parecem estar muito felizes. Felizes de deixarem seu país natal para começarem uma nova vida nos Estados Unidos. Os revolucionários que não tiverem sangue de revolucionários, que não tiverem uma mente que se adapte à ideia de uma revolução, que não tiverem um coração que se adapte ao esforço, ao heroísmo de uma revolução, não os queremos, não precisamos deles. Em alguns meses, aproximadamente 125 mil cubanos emigraram para os Estados Unidos. Neste ponto, ambos os governos mutualmente encerraram o Êxodo de Mariel. Defenderemos nossa revolução socialista! Estamos sendo honestos e sempre dissemos a verdade. Este povo sabe que este governo jamais disse uma só mentira. E peço que vocês observem o mundo, que vocês rodem pelo mundo e se perguntem se podem dizer o que eu acabei de dizer. Que eu jamais disse mentiras ao povo. Essa é a verdade. Porque meu conceito de revolução é... e for cubano, por que não pode ficar aqui e manifestar as próprias opiniões? Aceitamos as posições a favor da revolução e não contra a revolução. Ninguém os força a ficarem aqui. Estamos em um período especial, um período difícil, um dos períodos mais difíceis da nossa história. Por quê? Porque agora nós estamos sozinhos, frente ao Império, sozinhos. E o que nos faltava para ficarmos sozinhos frente ao Império? O que nos faltava era unidade. O que nos faltava era valor. O que nos faltava era patriotismo. Nos faltava espírito de revolução. Um povo fraco, um povo frágil, um povo covarde. Eu o entrevistei pela primeira vez em 1960, quando esteve aqui. O que aconteceu com a democracia? O que aconteceu com as eleições livres? Descobrimos outras formas de democracia. É uma nova fórmula de democracia. Descobrimos formas diferentes e uma fórmula mais honesta de fazer com que as pessoas participem da democracia. Descobrimos que ela é melhor do que a fórmula americana. Críticos acusam o presidente Castro a manter seu poder, aumentando a repressão sobre seu próprio povo. Hoje existe apenas uma nação em nosso hemisfério, que não é uma democracia. Apenas uma. O presidente George W. Bush pediu por eleições livres em Cuba, com a proposta de amenizar o embargo imposto pelos Estados Unidos, que havia sido iniciado há mais de 41 anos. Há apenas um líder nacional cuja posição de poder deve mais às balas do que aos votos. Fidel Castro. Ele tem uma chance de escapar deste solitário e estagnado isolamento. Se aceitar nossa oferta, ele poderá levar ajuda ao seu povo e esperança às nossas relações. E a escolha depende do Sr. Castro.
Cuba de Castro é um paradoxo. Um país com 97% de alfabetizados, mas virtualmente nenhuma liberdade política. Atendimento médico público gratuito, mais uma renda per capita de $200 por ano. Carros de mais de 50 anos e racionamento de alimentos. Reflexos de um fracasso econômico, mas com um líder determinado a resistir às mudanças. Como ele pode ter certeza de que a sua revolução social sobreviverá à sua morte? Ele se recusa a admitir que está do lado errado da história econômica. Nós conduzimos um grande número de reformas, mas nós nem pensamos em seguir rumo ao capitalismo. Nós somos contra quaisquer tipos de ditadores. Esta é a nossa ideia. Seus críticos dizem que Castro é um monstro. Um ditador que nega a seu povo os direitos humanos básicos. Estabeleceremos um governo verdadeiramente representativo e um governo democrático. Para eles, Cuba tem um legado diferente. Nada de paz até o dia em que Fidel Castro morrer. Comandante, o que vai acontecer se o senhor for pego? Esta é uma pergunta impossível de ser respondida por mim, porque eu jamais serei capturado vivo. Como Harry Adams, dizemos, me dê a liberdade ou me dê a morte.